Hoje eu irei falar sobre a resolução do problema chamado guarda costeira. Este foi um problema corriqueiramente utilizado na Maratona Brasileira de Programação na fase de aquecimento. Ele está disponível neste link da URI Online Jude sob o código 1247. Vou falar um breve resumo do problema. Se vocês quiserem saber mais, vocês acessem o link para acessar o problema. Então, eu tenho uma guarda costeira e um fugitivo em pontos diferentes da praia. Tá? O fugitivo quer atingir as águas internacionais, então ele vai em linha reta porque é a menor distância. Então, quanto menor a distância, mais rápido ele vai chegar no local. E como a guarda costeira está no ponto divergente da praia, ele vai ter que andar, navegar em diagonal para tentar interceptar o fugitivo antes que ele atinja as águas internacionais. Então, se o tempo que a guarda costeira demorar for menor ou igual ao tempo do fugitivo, o fugitivo será abordado, será capturado. Se não, se for maior, o fugitivo vai conseguir fugir, tá? Então, o problema é basicamente este. Ah, o detalhe é que não são fornecidas todas as informações. Para cálculo do tempo, a gente precisa da velocidade e da distância. Só nos é fornecido como entrada a velocidade do guarda e a velocidade do fugitivo. Então a gente ainda precisa da distância do guarda e da distância do fugitivo. A distância do fugitivo também é informada, que é 12 milhas, é o valor fixo. A gente então precisa calcular a distância da guarda costeira até o ponto de interceptação do fugitivo nas águas internacionais, tá? Então, na verdade, como isso daí forma um triângulo retângulo, se vocês observarem, entre guarda costeira, fugitivo e o ponto de interceptação nas águas internacionais, para a gente calcular essa hipotenusa, que é a distância da guarda costeira até o ponto de interceptação do fugitivo nas águas internacionais, basta a gente calcular a hipotenusa desse triângulo retângulo, que a hipotenusa a gente calcula com a soma do quadrado dos catetos, tá? Então, uma diferençazinha que a gente vai ter nesse problema aqui agora é que eu estou utilizando uma funçãozinha matemática do próprio C++, math.h. Então ela tem várias funções matemáticas e a gente só vai usar duas. Daria para fazer somente com uma. A função pow é de power, ou potência. Então, pow ele recebe dois parâmetros e eleva o primeiro parâmetro ao segundo. Então, m é elevado a n. No caso aqui eu estou elevando a distância do fugitivo à guarda costeira ao quadrado. Tá? E também elevando a distância do fugitivo, que é fixa dele até as águas internacionais, ao quadrado, usando a função pow. E a função sqrt, que é de square, ou raiz quadrada, ele recebe um parâmetro e devolve a raiz quadrada desse parâmetro. Então aqui eu estou devolvendo a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos. Tá? Daria para fazer só com pow. Se eu pegar aqui como segundo parâmetro meio, elevar um número a meio, quer dizer que eu estou tirando a raiz quadrada dele, tá? Mas eu quis usar o sqrt, que é de raiz quadrada mesmo, beleza? Então, dessa forma, a gente consegue achar o parâmetro que estava faltando, que é a distância do guarda. Então, agora a gente já tem tudo. Temos a distância do guarda, a velocidade do guarda que foi fornecida. Essa foi fornecida, essa foi calculada. E essa foi fornecida e essa foi fornecida. Então, com isso, a gente calcula o tempo que o guarda demora, o tempo que o fugitivo demora. E se o tempo do guarda for menor ou igual ao do fugitivo, ele consegue sim interceptar o fugitivo. Se for maior, ele não consegue interceptar o fugitivo. Um detalhezinho deste problema é a questão de parada dele. Se vocês olharem aí na descrição do problema, deixa eu ver onde é que está, aqui ó. A condição de parada dos problemas normalmente são a leitura de algum dado. Por exemplo, se lê um zero ou um conjunto de zeros, ele para, né? Então, normalmente a gente lia um valor, depois verificava o valor lido se era o valor que estava na condição de parada. Aqui agora é um pouquinho diferente. Como a condição de parada é EOF ou End of File, ou seja, não há mais nada para ser lido, a gente vai ter que testar o próprio CIN. Então, o CIN é uma função que ele retorna um valor, verdadeiro ou falso. Também, se ele retorna verdadeiro se ele conseguiu executar, ou seja, realizar a leitura dos três valores, e retorna falso se ele não conseguir realizar essa leitura. Tá? Então, agora eu estou fazendo a atribuição da chamada de senha a uma variável booleana, que se o conteúdo dessa variável for verdadeiro, ele vai continuar fazendo o laço. Ao final do laço, eu faço a leitura novamente,
e atribuo a variável booleana continua. Então, se em algum momento ele não conseguir mais ler, ou seja, acabou-se os dados de entrada, então continua vai ser falso e vai terminar o laço. O que muda um pouquinho deste problema é essa condição de parada em relação aos demais, tá? E o uso da funçãozinha matemática. O resto, mas em geral o problema é um problema muito simples.